Oi, oi! Estamos chegando na reta final do nosso Clube do Livro, Jung e o Tarô. E só faltam 2 cartas para a gente chegar no final da nossa jornada. E a gente agora vai continuar, né, essa reta final na penúltima carta, a carta número 20 do tarô, que é uma carta, assim, que muitas pessoas têm dúvidas sobre essa carta. É uma carta que não é a mais fácil de se compreender, né? Pelo menos pelo que eu percebo e também pela minha trajetória de aprendizado do tarô. É uma carta bem profunda, né? Que é quase o encerramento de um ciclo, mas não é bem assim, né? Sabe aquele momento onde você está quase alcançando uma finalização que você quer muito, mas parece que algo diz assim, opa, peraí, ainda não. Volte 2 casas daqueles joguinhos de tabuleiro, né? Você está quase chegando na reta final, e aí você lança o dado, cai numa casa que diz, volte 3 casas. E aí você precisa voltar para depois continuar e conseguir encerrar o seu jogo. Estamos falando da carta do julgamento. Vou compartilhar aqui com vocês a imagem dessa carta. Se vocês conseguem. Deixa eu mostrar aqui. Julgamento, essa carta aí que mostra um anjo, né? Mais um anjo que aparece na jornada do tarô aqui. A gente tem lá o primeiro anjo, lá na carta, né, dos enamorados. Vou voltar aqui para vocês verem como os anjos são diferentes, né? O Cupido, aqui na carta dos enamorados. E temos o segundo anjo, que aparece na temperança. Aqui ela já é um anjo bonito, né? Assim, pisando no chão, tá? E temos o anjo do julgamento, esse julgamento aqui, certo? Esse anjo tocando uma trombeta. Vamos ler um pouquinho sobre ele. O que diz aqui na nossa jornada do Jung e o Tarô. Capítulo 23, julgamento, uma vocação. Na carta número 20, um grande anjo com uma trombeta de ouro aparece no céu, trazendo uma bandeira brazonada com uma cruz de ouro. Debaixo dele estão 3 figuras humanas nuas, uma das quais se ergue do túmulo. Figura, né, essa figura que vocês estão vendo aí. Para quem está só ouvindo, certo? A gente vê um grande anjo na parte superior da carta. Ele está ali, ele é um anjo iluminado, né? Ele vem iluminado com a sua auréola, com a nuvem, com o sol bem atrás dele, suas asas. E ele vem tocando uma trombeta junto de uma bandeirinha com uma cruz, certo? Ele está em cima de se apoiando, né, numa nuvem, tem os raios do sol atrás dele, e na parte inferior da carta temos 3 pessoas saindo de túmulos, né? Parecem que uma pessoa de uma cor mais mórpida, né, vamos dizer assim, 2 outras pessoas também, mas as 3 pessoas parecem que estão saindo de túmulos, estão despertando. Certo? É essa a figura. O túmulo desta carta, perdão, o título, fiquei com um túmulo na cabeça. O título desta carta, julgamento, liga a narrativa bíblica do juízo final, quando, ao ressoar da trombeta de Miguel, os justos serão chamados à vista celestial, ao passo que os maus serão lançados para todo o seu
para todo sempre, né, a sua existência no inferno. O ponto importante dessa ressurreição não é, evidentemente, os justos serem recompensados com a imortalidade em algum lugar do céu, senão serem redespertados para a vida nova e celestial na terra. Psicologicamente, serão agora chamados a ingressar numa nova dimensão de percepção, até então desconhecidos. Aí já temos um ponto interessante, né? Não olhar para essa carta pelo lado literal da coisa, né? Mas o lado psicológico, né? É uma nova dimensão de consciência que aparece nessa carta, né? É um despertar de uma nova consciência para quem está aí despertando do túmulo, né? Não somente uma nova vida, mas uma nova consciência. O julgamento dramatiza um momento de ressurreição espiritual de diversas maneiras. Aqui, pela primeira vez, uma figura humana que está saindo do túmulo se vê diante da fonte de iluminação. Não foi esse o caso em O Enamorado, a Torre da Destruição, a Estrela, a Lua ou o Sol, onde a atividade do reino arquetípico ocorreu acima e atrás das figuras terrenas, que lhe sentiram os efeitos, mas apenas indiretamente, por intermédio do inconsciente. No julgamento, a figura central percebe conscientemente que houve o chamado. A imediação dessa conexão é enfatizada pelo tamanho do anjo, pelos raios compridos e pontudos da sua auréola, que quase parecem furar o chão, e pela sua enorme trombeta, cujo o som promete estrilhaçar os tímpanos dos que estão abaixo. Né? Interessante que ela fala assim, né, que nas cartas anteriores, vou colocar a imagem, né? Nas cartas anteriores, aqui, a torre, né? A estrela, a lua, o sol, todas essa trajetória, o ser humano, ele fica em segundo plano, né? Ele sofre os efeitos daquela lua, daquele sol, daquela estrela, daquela torre, certo? Tá ali no segundo plano. Aqui não. Aqui o ser humano, ele mostra, né, que ouviu o chamado, ele está disperso, ele está em primeiro plano, ele foi despertado. E essa carta dá a ideia, né, já dá a ideia de som. Quando eu li isso, na primeira vez que eu li esse livro, que eu já li várias vezes, eu comecei a me questionar quais seriam os sons que as cartas elas fazem, né? Eu sempre gostei de imergir dentro das cartas do tarô, nesse olhar de, e se eu tivesse dentro desse cenário, dentro dessa imagem? Qual seria a sensação? Qual seria a temperatura? E aí, né, nessa carta eu comecei a pensar, qual seria o som? Né? Qual seria o som da carta do julgamento? A trombeta, né? E aquele burburinho, isso na minha cabeça, tá? Veja como é que faz sentido para você. Aquele burburinho de pessoas acordando, né? Mas a trombeta é estridente. Como seria o som, né, da carta, por exemplo, da torre? Como seria o som dessa torre sendo quebrada, dessa coroa que está em cima da torre sendo quebrada e as pessoas sendo lançadas ao chão? Qual seria o som da carta da roda da fortuna? E é um outro questionamento que a gente pode ir para uma outra camada, uma camada um pouco mais profunda e sonora, né, das nossas cartas do tarô, certo? Então fica aí a reflexão. O som é uma forma de comunicação muito mais direta, impressionante e primitiva do que a iluminação. Com todo
como todos sabemos, por experiência própria. O som, né, sempre existiu. Para quem não sabe, a minha formação acadêmica é em música, né? Eu me formei em música, especialista em musicoterapia, também jogo cartas, né? Professora e mentora de tarólogos, e sou terapeuta, mas a minha primeira formação foi a música. E tem um livro muito interessante que é a eu vou dar uma pesquisada para não errar o nome do livro, tá? Mas é um livro que nem é em português. Pronto, fui conferir o nome do livro. É A Afinação do Mundo, de Murray Schafer, é um canadense. E ele traz essa perspectiva do ouvir as coisas, né? Parar para ouvir os sons do mundo. E é muito interessante. E o som é essa forma de se comunicar tão primitiva, né, que dizem que os seres humanos primeiro fizeram música, depois aprenderam a se comunicar pela fala, né? Primeiro eles cantaram para depois aprender a falar. Como seria o som das cartas, né? Fica aí a reflexão para vocês. A música de qualquer espécie liga o mundo interno ao externo de maneira mística. Incita-nos à ação ou abranda o peito selvagem, coloca o espírito desordenado em harmonia com o universo, ou despedaça vidros, estimula plantas e crescem ou fazem que regridam e forneçam e feneçam. A música, né, tem esse poder perante todos os seres, de mexer nas nossas moléculas, né, de ligar o nosso mundo interior a esse mundo exterior. É uma forma de... As próprias canções, né, tem essa coisa de transbordar o que está dentro, né? Os poetas, eles escrevem as canções, transbordam o que está dentro dele para fora e criam uma bela música. Então, o som também, temos aí os mantras que nos ligam a determinadas frequências energéticas, temos aí sons, a afinação dos mundos, né? Os sons dos mundos, os sons, né? A música das esferas, que dizem que todos os planetas eles emitem um som, né? E até tem, se você pesquisar na internet, qual é o som que o planeta Terra ele faz. Isso é tão interessante. Parece significativo que nos dois relatos bíblicos da criação, o som represente papel importante. No Gênesis, Deus disse, haja luz. E João nos afirma que no princípio era o verbo, né? O verbo, a fala, o decreto, né? O comando. Nas duas narrativas, o som da palavra precede a criação, pondo de parte ao seu significado, a palavra falada é som. Cria vibração, a que toda a natureza responde. No julgamento, o som da trombeta de Miguel, ele está dando nome para o anjo, né? De Miguel, São Miguel Arcanjo. Com as espigas da sua auréola, parece ter violentado o solo que reage levantando grandes ondas encapeladas, como se a mãe terra, tendo expelido a figura que se ergue no seu ventre, ainda se contorce em convulsivo trabalho de parto, com um novo nascimento por vir. Então, é o som, né, que é o poderoso que vai puxar ali esse ser do túmulo para a vida. Na série do tarô, o julgamento proclama o início de uma nova ordem, uma nova interação entre o consciente e o inconsciente, que se tornará manifesta na carta derradeira, que é a carta do mundo. A figura central da gravura é evidentemente o herói,
quando vistos pela última vez, ele e a dama que o acompanhava foram retratados caindo derrubados da torre, aparentemente expurgados por um raio. Nas 3 cartas seguintes, a estrela, a lua e o sol, ele desaparece da nossa vista. Nós o imaginávamos fazendo, né, estando ali naquelas gravuras, mas aqui ele aparece, né? Ele é esse renascido. Ele é esse ser renascido, numa nova dimensão de vida, né? Numa nova consciência, uma nova forma de lidar com o seu inconsciente e o seu subconsciente e o seu consciente, certo? Vou pular alguns parágrafos. Como já observamos, ele vai falar novamente das quatro funções de Jung, né? As funções da psique que Jung fala, que eu já falei aí em outros vídeos anteriores. Ele fala da sensação, intuição, pensamento e sentimento. Para quem só chegou nesse vídeo porque queria saber da carta do julgamento, volta lá, se eu não me engano, na carta do imperador, que fala mais sobre isso, né? Nas quatro funções da psique que Jung fala. Que aí ele coloca aqui para esses 4 personagens que aparecem nessa carta, certo? Representam os 4 modos característicos que tem o ser humano de perceber a realidade e lidar com ela. A sensação, a intuição, né? O pensamento e o sentimento. Jung realizou outra observação acerca das funções que têm importância aqui. Descobriu que as 2 funções racionais, que é a do pensamento e sentimento, se excluem mutuamente, como, aliás, acontece também com as 2 funções irracionais, sensação e intuição. Quando estamos ocupados, pensando em alguma coisa, não podemos, ao mesmo tempo, estar sentindo o que quer que seja em relação a essa coisa. E se estamos concentrados na observação de alguma coisa com o sentido, não podemos, ao mesmo tempo, ser receptivos às mensagens que nos chegam através do 6º sentido. Disso se segue que, se a nossa função superior for uma das funções racionais, a inferior será necessariamente o seu equivalente racional. Ou, se a função superior for uma das funções irracionais, a função inferior há de ser, por força, a outra função irracional. Que já foi dito, né, que nós temos uma que predomina, né, e temos uma que, nós temos todas as funções, mas nós temos uma que é a predominante, e temos a que é no último lugar, que a gente menos usa. Então, chegou à conclusão, né, Jung chegou à conclusão que se você tem, em primeiro lugar ali, como função, né, de observação, assim, o sentimento, consequentemente, a sua última será o pensamento. Se você tem a intuição, a última vai ser a sensação, tá? E ela vai falar, né, que como o julgamento, ele fala dessa carta de um nascimento de um novo ser, de uma nova consciência, você vai lidar com essas suas funções do ser de uma forma diferente. Você pode ter ali aprendido a ser você que talvez tenha a função do pensamento, você pode ter aprendido um pouco mais a usar a sensação, a intuição, você pode ter desenvolvido isso durante toda a sua trajetória. E aqui renasce uma nova percepção de vida,
né? Claramente, o julgamento é esse renascimento, é esse puxão, né? Esse chacoalhão que o anjo com a trombeta ele vem dar para você acordar, né? Para você realmente, literalmente acordar, para perceber que você não é a mesma pessoa. Você passou por muitos desafios, você passou por muitos momentos, você enfrentou a lua, a noite escura, você foi glorioso quando você acessa o sol, você adentrou as profundezas de você e se autoconheceu na estrela. Você caiu, deixou cair por terra todas as suas ilusões, todas as suas ideias erradas sobre a vida, né? Todo esse seu ar prepotente. E agora você acorda, né? Percebe que você é uma pessoa diferente, que você está olhando para o mundo de uma forma diferente, mesmo que ainda pareça tudo igual. Porque normalmente quando sai o julgamento nas nossas tiragens, né, vem falar desse momento de eu estou quase terminando um ciclo, eu já estou diferente, eu já estou preparado, mas o externo, ele ainda não mudou, né? Eu ainda tenho algumas coisas a realizar, a fechar, alguns pingos nos is para colocar, então eu dou um passo para trás para resolver o que eu preciso resolver, para dar dois para frente e finalizar com a glória da carta do mundo, né? Então, é por isso que as pessoas falam, e essa carta tem uma energia de ser uma carta kármica, por trazer esse peso de ter que voltar, né? Voltar ao passado, para resolver, para deixar tudo ali organizado e ir para frente, certo? A partir de tudo o que foi dito acerca do julgamento, é fácil fazer conexões entre ele e as duas cartas que ficam diretamente acima dele, no eixo vertical, que é os enamorados, né? E abaixo, acima dele, né? Que é os enamorados e a morte. Pode-se ir dizer que o topo, versão da fileira vertical, é a morte e o renascimento. A morte do velho ego e sua ressurreição para uma forma nova. O que está envolvido, em primeiro lugar, é o sacrifício da vontade do ego e sua dedicação a um poder além de si mesmo. Em O Enamorado, o jovem ego do herói recebeu o primeiro ferimento, mas o dado do ferimento que ele fala da flechada do cupido, né? Mas foi apenas uma alfinetada. Como vimos, ele se coroou rei a partir para a conquista do mundo. Na morte ocorreu um desmembramento mais completo do ego, né? E outros aspectos psíquicos. Daí, né, veio a catástrofe. Ele também emergiu incolume, mas já não estava só. Conseguira uma companheira. Os dois apareceram em O Diabo, como os sub-humanos, nus, relutantes em virar e confrontar os seus diabólicos potenciais. Vimos que cobriram as caudas e os cascos com roupas que todo mundo está usando e foram derrubados na torre da destruição. Agora, afinal, no julgamento, o herói e seus dois companheiros estão nus, juntos, expostos uns aos outros e à influência dos poderes celestiais. Como se os corpos desmembrados que a morte enfiara na terra houvesse germinado de um modo novo e mais humano. A figura angélica no céu também se harmonizou, conquanto possua cabelos e dois pares de asas de ouro, sua expressão denota mais intensidade
e sentimento humano do que se poderia observar no rosto das figuras celestiais nas outras cartas. O que é significativo se ele comunica diretamente com as figuras abaixo. A terra ecoa a promessa de um novo nascimento. Talvez o barro terreno em que o herói se embebeu tenha sido aceso para a vida nova pelo fogo angélico e uma nova criação emergirá na carta seguinte, o mundo. Essa é a reflexão que a gente faz da carta do julgamento. Ela traz muitos lugares de reflexão. É uma carta que vai falar muito desse momento de refletir sobre o que a gente fez até agora na nossa vida, né? Para assim a gente poder dar o próximo passo mais seguro, mais consciente de tudo o que a gente aprendeu até aqui, certo? Então é uma carta que é muito profunda, muito reflexiva. A gente só leu rapidinho algumas partes do livro, né? Eu sempre aconselho a vocês adquirirem e lerem tudo completo, façam as suas anotações, porque aqui a gente está dando só uma pincelada e contribuindo para você que está aí no estudo dessas cartas, né? E o julgamento é uma carta que ela é muito profunda, porque ela fala desse lugar de remexer, né? Revirar um pouquinho a nossa terra do passado, nossa terra ali interna, né, em nós e do que a gente fez na vida, para nós renascermos e assim conseguir concluir a nossa jornada com muitas honras, com muito sucesso. E é a próxima carta que a gente vai estudar, tá bom? Sempre agradecida pela paciência, né? Por vocês estarem aqui, escolherem estar aqui. Se vocês escolhem estudar e se aprofundar mais no tarô, nós temos aqui, né, embaixo o link do curso online dos domínios do tarô, onde a gente vai estudar todas as cartas, né, arcanos maiores e menores, junto com métodos e dicas de atendimento, como também temos um grupo gratuito do Telegram, né? É o Clube do Tarô, entra lá para a gente continuar se comunicando, tá? Então, até nosso próximo e último encontro com a Carta do Mundo.